aqui numa viagem maravilhosa, né? E vamos lá para o Caboi. Pode falar, Roberto, a viagem. Eu estava contando... Os meios de transporte. Que ele usou na ocasião, lá em 35, 4 meios de transporte. O cavalo, o barco, né? Porque aquela região toda de Baixio, lá da Baixada. 2 dias. Né, 2 dias. Depois o trem, ele chegou aqui no Cine de São José, ele ficou hospedado na casa de um amigo e precisou de um caminhão no dia seguinte para chegar até São Francisco, ali na localidade de Morro Alegre. E aí juntei essas informações, é muito interessante porque você faz uma retomada familiar, né, de como é que a família... Eu acho interessante isso também. E quando você localiza isso no tempo da cidade, né, como é que a cidade vinha se urbanizando, naquele contexto, né? Naquele contexto, o café Highlight, que é, né, sempre falado pelos nossos... Eu também sou um pouco fascinado por essas coisas. Eu passei a ver a cidade, né, sob o ponto de vista urbanístico, até de uma maneira, eu acho que melhor, né, porque você tende a ter um horizonte de tempo, e às vezes mesmo lendo a história e tal, mas quando você vive, né, e ouve alguns depoimentos, né, que hoje se chama isso de história oral, e a academia, a universidade hoje tem valorizado mais esse aspecto de você considerar isso como uma realidade importante, não só aquelas referências mais conhecidas. Mas isso é um passeio que acaba... Pelo tempo, uma viagem ao tempo. E está disponível lá na internet, tem tido, de vez em quando eu recebo uns e-mails... Como é que é o título? O Caboeiro do Pé Rachado. O Caboeiro do Pé Rachado. O Pé Rachado é porque era uma brincadeira entre eles lá, que ele dizia, porque o sapato que se usava maior lá era o tamanco, né? E como na época de chuva, de novembro a março, ficava tudo alagado, né? Você andando na lama e na água, aquilo úmido, o pé rachava, né? É natural. Roberto, né? Eu queria uma curiosidade minha aqui. E aqui a gente, no Avesso da Avesso, você me desculpa a indiscrição. Eu não te vejo uma pessoa que goste de ir pra praia, de cinema, teatro. Você gosta de fazer essas coisas? Dançar na noite? Não, parece que é uma pessoa muito voltada para a questão acadêmica. Não, e que é importantíssimo, sem dúvida. Então a gente fica achando que são pessoas diferentes. Contido? Né? Você é contido? Olha, Sérgio, eu tenho uma vida que eu qualifico de normal nesse sentido. Eu gosto muito de futebol, eu vivo falando aí porque... do convívio familiar, né? Do convívio familiar. Apaixonado pelo Goitacás, vejo no seu blog? Pelo Goitacás, isso. E parabéns. Isso eu era conhecido no Rio, porque no Rio, na minha época lá de militância estudantil, eu era conhecido como Bob Fromfield. Porque o Roberto Campos, né, que era um ícone da direita, né? E aí dentro do movimento estudantil diziam, o Roberto é de Campos, mas não é o Roberto Campos, entendeu? Porque a minha ligação com Campos era muito forte, né? Isso lá em Ipatinga, quando eu trabalhei, e também no Rio de Janeiro, no Goitacás. Eu quando morei no Rio de Janeiro, eu ia a Bangu, Campo Grande, Olaria, assistir os jogos. Você é apaixonado igual a Tonico Pereira, né? Igual a Tonico Pereira. Botar aquela camisa, beijar. Isso se origina dessa época. Eu me lembro aos 8 anos de idade, o primeiro jogo que eu assisti... Você jogava futebol quando era novo? Não. Eu joguei futebol, mas nunca fui bom de futebol. Eu fui atleta lá da Escola Técnica Federal, com algum destaque, foi no handball. Né? Eu era canhoto, isso era diferente. Joguei em Minas Gerais, quando eu trabalhei na Uzi Minas, lá existiam as Olimpíadas Operárias, com algum destaque. No Rio de Janeiro, na universidade, cheguei a jogar. Futebol era um peladeiro ali, sem muitas pretensões, lá da época do Campo do Cardozinho, onde é o Flamboyant hoje, do lado do curral ali, os campinhos de futebol, onde eu jogava bola. Mas nunca fui de clube. Você gosta da noite, Roberto? Eu gosto, tenho... Sai na noite? Sai com frequência. Inclusive, eu faço uma pergunta, né, nessa questão da pré-produção, que eu preciso retirar, que foi uma pergunta que foi feita por uma pessoa de teatro, envolvida com teatro. Eu até observei que preciso mudar. Eu pergunto, você e o teatro, você responde que gostou muito de ver, né, Vianinha encenado nos palcos do Rio de Janeiro na década de 80. E eu tenho uma experiência própria de saber que você, enquanto diretor do Cefet, naquela época Cefet,
você ajudou muitíssimo a música erudita em Campos, né? Acho que poucas pessoas sabem disso, da participação de Roberto Moraes, da questão da música, do apoio que ele dava ao Centro de Cultura Musical de Campos, que agora está aí, né, despontando, né, de uma forma grandiosa. Então, Roberto, era o que a gente pedia a ele dava um jeito de... Se ele não pudesse, ele arranjava quem pudesse, e era ônibus, e era auditório, e era van, e era... A gente pedia muito, né, Roberto? Eu acho que você até me faz lembrar, o Cristina, uma coisa que foi a condição. Eu era um consumidor de cultura, mesmo com essa experiência aí, quer dizer, assisti teatro, assisti muitos filmes no Rio de Janeiro. Eu me lembro do festival de cinema que tinha no Rio de Janeiro. O cinema era muito barato naquela ocasião, agora que ficou caro. Mas tinha uns festivais que você tinha 5 filmes encenados. Eu me lembro de assistir 3, 4 filmes no Rio de Janeiro, embora eu não seja um cinéfilo desses que assistem tantos filmes, mas gosto muito de 24 cinema. horas, vira a noite. Mas um consumidor de cultura, quanto gestor, é que eu consegui compreender num determinado momento, ainda na direção de escola técnica e processo de transformação em Cefet, e me angustiava, porque a instituição, de certa maneira, que tinha uma tradição de cultura da banda e algumas outras coisas pontuais, não tinha isso articulado. E a formação cultural, ela deve muito ao ambiente da instituição. Né? É onde desperta. Eu me lembro de pessoas da equipe que chamavam a atenção da quantidade enorme de pessoas, músicos da região, que saíram da banda da instituição. Então a ideia de você fomentar as bandas musicais, seja de rock, seja da música popular, né? E a iniciativa do Centro de Cultura Musical, aquilo já me empolgava na região, porque era uma iniciativa que se preocupava em fazer inclusão social. Ela lutava contra a maré, no sentido de que tinha pouco reconhecimento, como tudo que você iniciava, né? Se inicia. Hoje tem mais reconhecimento, mas continua lutando contra a maré. Continua lutando, mas já tem muito serviço, tem um portfólio para apresentar. Mas eu quero mais chamar a atenção ainda, porque eu participei de alguns projetos pela ONG Cidade 21, de geração de trabalho e renda, porque toda vez que se fala em projeto social, se lembra de projeto de geração de trabalho e renda. E todas as oportunidades que tem de reunião, o que pedem para eu falar, eu participo de mesa redonda, eu disse, não há projeto qualquer de inclusão social que não tenha um projeto cultural. Porque o projeto cultural é argamassa. Porque um projeto de geração de trabalho e renda, diversos, mobilizados por ONGs e mesmo pelo poder público, eles têm um tempo. Tem um tempo da empolgação, da novidade, porque na gestão pública ninguém gosta de arroz com feijão. Todo executivo que chega, ele quer colocar coisa nova. Eu acho que isso tem um ponto positivo, né? Hoje a maturidade permite a gente ver algumas coisas com mais. Mas, por outro lado, o projeto tem um ápice dele e depois ele declina. Perfeito. Quando ele declina, você olhar para trás, o que ficou, isso é cultura. Se ficou é porque teve alguma coisa cultural. Então um projeto que seja de ensinar música, que seja de cinevídeo, que seja de fotografia, que seja de dança. Ele tem que ser bem estruturado, né? Ele tem que ser bem alicerçado para que se prolongue, né? Com mais um pouco de tempo o processo do projeto. A ideia de você envolver a cultura desde a fase inicial, é que você ajuda, primeiro, a agregar as pessoas. Né? Porque muitas vezes um projeto de geração de trabalho e renda, por exemplo, na comunidade do Matadouro, para fabricar pão era para as donas de casa. Né? E, além de tudo, tem um problema político na região, de certa maneira, porque as lideranças que vão surgindo nesse processo são todas cooptadas para fazer campanha e virar cabo eleitoral. Infelizmente. Né? E que não são pagos com cinquentinha do dia da eleição. São pagos com triste realidade. Com dinheiro mais pesado. Né? Aí essa liderança do projeto comunitário tende a ruir. Se você tem um projeto cultural com os filhos da comunidade ali envolvidos, você cria uma nova concepção e uma nova forma de ver aquele projeto. Então até as brigas e as desavenças políticas entre as lideranças são melhor assimiladas por quem convive no espaço cultural, porque o espaço cultural ajuda também na tolerância política.
né, nesse sentido diferente, porque a cultura, ela sempre, por mais que ela seja coletiva, ela valoriza a produção individual, né, por um lado. Mesmo numa orquestra, ela vale pelo todo, mas ela sai pela produção individual. Então isso você aprende a respeitar o lado do um de outro. Então eu acho que um pouco da história política partidária de Campos tem a ver com um determinado momento da década de 60, 70, a atividade cultural nossa não ter contribuído para isso, né? Tem alguns autores que falam, você tem 2 cidades vizinhas, né? Eu não preciso localizar isso no tempo nem no espaço, mas um projeto coletivo desenvolve, a outra não desenvolve. Aí os antropólogos vão estudar o que é diferente de uma. Nessa comunidade aqui teve uma banda de música lá no século passado e as pessoas aprenderam a conviver, né, a administrar os conflitos e as suas diferenças. A partir do momento que eles fazem esse comparativo, eles começam a identificar esse tipo de... Porque a convivência nesses organismos é uma convivência semelhante à da sociedade. E promove uma interação entre as diferentes pessoas, diferentes pensamentos e solidifica aquele comportamento, aquele interrelacionamento que está estabelecido a partir daquele projeto cultural. Exatamente. Aí fica mais fácil para você tocar um projeto de gestão pública. Perfeito. Porque a gestão pública, que você acha que o gestor que é o bam da história, né? Que é o modelo que a gente está, né, de certa maneira, precisando romper na cidade, que é esse modelo de um Deus que a tudo dá e a tudo provê com os bilhões dos royalties, né? E as pessoas participam pouco, né? Eu estou defendendo um modelo onde a cultura é elemento essencial que você... De transformação. De transformação e que a participação é fundamental. E de agregação. Agora, se tem um provedor, o provedor não precisa que ninguém participe, precisa que as pessoas recebam. Perfeito. Esse modelo nós temos que romper. Agora, Roberto, nós não podemos trazê-lo aqui e não falar do blog, dos blogs. E aí perguntou a você foi o pioneiro? Não, em Campos? Quem foi o pioneiro em Campos? Em Campos, eu já ouvi outras pessoas que criaram um blog, eu não sei se mantiveram, mas o blog que eu conheci primeiro foi o Urgente, coordenado pelo Vitor Menezes, do jornalista. Eu vi recentemente uma homenagem que vocês fizeram aos primeiros blogueiros da Campos. Mais ou menos Chacal, Ricardo André. Foi o que eu vi lá. E faltou um outro, eram 4 no início. Eu me lembro do Urgente vindo primeiro. E aí eu nem sabia como é que aquilo funcionava e tal. E era tudo em inglês, e as minhas deficiências de língua se manifestavam para você usar, postar fotos, imagens, era complicado. E eu não sou um expert em informática, nunca fui, eu sou um usuário, né? Tem gente que acha que não, porque depois você vai... Você tem Facebook, você tem... Como é que tem. Mas aí depois você vai aprendendo a usar essas ferramentas, e eu sou um usuário, eu faço questão de não aprender além do necessário. E a internet é interessante, ela vai te fascinando, você vai querendo descobrir as novas formas de lidar com ela, e é um mundo novo, é um território livre e faz revolução no mundo, já está acontecendo e vai fazer em Campos. Eu tenho a convicção disso aí. Já está contribuindo nesse sentido. Eu fico impressionado porque ela tem uma capacidade de mobilização coletiva, como você está falando, mas tem no plano de modificar as pessoas. Eu não sou a mesma pessoa de 7 anos atrás. Eu, hoje, com as críticas que recebo no blog, não são poucas, eu aprendi mais a conviver com as críticas, que eu acho que é um outro problema da sociedade campista. Mas a sociedade campista Você viu aquela declaração do Chico Buarque? Ele falou que eu pensei que eu fosse amado. Mas eu acho que... Mas esse é um outro lado da internet que também me apavora, essa declaração do Chico Buarque. Porque a internet... Todo mundo fala tudo, então ninguém é unânime. E o Chico Buarque, para nós, especialmente, né, da minha época, que é um ícone, né, da cultura, não é só da música, até porque, enquanto escritor de livro também, se manifestou aí com grandes livros publicados, especialmente Budapeste, que eu acho que é de qualidade. Eu só vou fazer um corte, que a gente vai ter que ir para o intervalo. Outro dia eu li um artigo e eu não lembro se foi Jabô, não lembro quem escreveu, e ele falou assim, olha, quando a gente refere a Sérgio, a Cristina, aí a gente tem que botar o sobrenome. Quando a gente fala no Chico no país,
Todo o país sabe quem é o Chico que a gente está falando. Poxa, eu fico triste de não ser o Chico Xavier. Eu ia falar isso aqui agora. Mas nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco vocês falam também do Chico Xavier. E nós estamos conversando aqui com o professor Roberto Moraes. Fica aí que daqui a pouco a gente fala.